gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Speak of one more conference here just a moment. Deixa-me falar
de mais uma conferência aqui, apenas um momento. Many could be taught of. Podia-se ensinar de muitas. There was a conference after his death, burial, and resurrection. Houve uma conferência depois de sua morte, enterro e ressurreição. Something had to be done. Alguma coisa tinha que ser feita. They were men that had an intellectual conception. Eles eram homens que tinham uma concepção intelectual. So there was another great conference set. Assim houve uma outra grande conferência estabelecida. We know it in the Bible as Pentecost. Conhecemos esta na Bíblia como Pentecostes. They had to have a conference. Eles tinham que ter uma conferência. And something had to be done. E alguma coisa tinha que ser feita. For Jesus said, don't preach no more. Porque Jesus disse, não preguem mais. Don't sing anymore. Não cantem mais. Don't go out and minister anymore. Não saiam e ministrem mais. But I want a conference with you. Mas quero ter uma conferência com vocês. And in this conference I'm going to bring the Holy Spirit. E nesta conferência vou trazer o Espírito Santo. But go up to the city of Jerusalem, and there you wait until I get back. Mas subam até Jerusalém e esperem lá até que eu volte. I've got to go up to heaven to let them rejoice. Tenho que subir ao céu para lhes deixar regozijar. And I've got to go up to the throne of the majesty, the body, Jesus. E tenho que subir ao trono da majestade, o corpo, Jesus. But we're going to have a conference up there. Mas teremos uma conferência lá em cima. And the God that dwells in me has promised that I could return back again. E o Deus que habita em mim prometeu que eu poderia retornar. And I'd be in you. E eu estaria em vocês. With you, in you, even to the end of the consummation, the world. Com vocês, em vocês, até o fim da consumação, o mundo. Until it's all over, I'll be with you. Até que tudo esteja encerrado, eu estarei com vocês. And the works that I do, will you do also. E as obras que eu faço, vocês também farão. So they didn't know how they'd ever do this, so they went to Pentecost. Assim eles não sabiam como fariam isto. Então eles foram ao Pentecostes. And 120 went in the upper room and closed the door. E 120 entraram no cenáculo e fecharam a porta. And they waited and they waited. E eles esperaram e esperaram. The trouble with us, if we don't get an audience with God in about 10 minutes, we're tired, our knees are hurting. O problema conosco, se não conseguimos uma audiência com Deus em cerca de 10 minutos, ficamos cansados, nossos joelhos doem. We want to leave. Queremos partir. If he doesn't answer us just according to what we want, the way we think, we're disgusted with him. Se ele não nos responde exatamente da maneira como queremos, da maneira como pensamos, ficamos aborrecidos com ele. Oh, come, let us reason together. Oh, vinde, arrazoemos. Go up to Pentecost. Suba ao Pentecostes. I want to reason it with you. Quero arrazoar isto com vocês. Just go up there and wait. Somente subam lá e esperem. 10 days they'd been sitting, standing, praying, everything, waiting for the promise. 10 dias eles tinham estado sentados de pé, orando, tudo esperando pela promessa. And all of a sudden, the results of the conference in heaven came down. E de repente o resultado da conferência no céu desceu. The Holy Ghost like a rushing mighty wind.
o Espírito Santo como um vento veemente e impetuoso, and it filled all the house where they were sitting. e isto encheu a casa inteira onde eles estavam sentados. They were filled with the Holy Ghost. Eles foram cheios do Espírito Santo. And they went forward, preaching the Word. E eles foram em frente pregando a palavra. When we have Bom dia, irmãos. Aqui estamos pela graça. Nós vamos cantar um hino de número 169. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para os céus. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para os céus. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Amém, graças a Deus. Nós vamos ler os Salmos de número, versículo, ou melhor, capítulo 135. Salmo 135.
Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Nós que assistimos na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio desígnio. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Que o feriu primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. E operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Que feriu muitas nações e matou poderosos reis. A Sion, reis dos amorreus, e a Og, reis de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito a seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornam os que os fazem e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Todos. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Pai Celestial, aqui estamos, louvando o Teu nome, ó Pai, bendizendo o Teu nome, Pai. Colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora. Que o Senhor seja conosco nesta manhã. Nós dedicamos esse domingo a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus em poder ver vocês. É para nós uma satisfação de podermos estar vivos, com saúde e firmes na fé, não é? É uma vitória, isso é uma grande vitória. Eu levei os meninos lá para o sítio quinta-feira à tarde, e o Esdras mais a Dâmaris foram tomar banho na represa. Já escurecendo, um pouco frio. Aí eles foram tirados de lá e vieram para o banho, dentro do banheiro, mas sofreu um choque térmico e deu febre já umas 6 vezes ou mais. Então eu estive lá no farmacêutico, ele passou um remédio e junto com a dipirona está controlando, né? Não tem sintoma de doença nenhuma, foi apenas um choque térmico. Garganta está boa, tudo está bem. Só que a criança, quando sofre febre, ela não alimenta, né? Ela come muito pouquinho, vai ficando fraquinha. Então foi o motivo dela não participar da escolinha hoje, aqui com a irmã Noemi, né?
a mãe tem que ficar junto. Então, é apenas probleminhas de criança mesmo, né? Nada grave. Nós vamos continuar com nossa escola e eu quero terminar nesta manhã, se houver tempo, porque se for ler tudo que está escrito na mensagem, nós ficamos muito tempo em uma mensagem só, o que não seria prejuízo nenhum, não é? Não seria nenhum prejuízo para nós. Eu fui visitar aquelas pessoas que estavam vindo aqui esta semana passada e fiquei muito surpreso, porque parecia que eles já tinham definidos de vir aqui para a igreja e congregar conosco. As experiências nossas estão mudando muito, aliás, mudaram de uns 20 anos para cá, ou menos, em relação ao início da mensagem. Porque no início da mensagem, você começava a falar para uma pessoa sobre a mensagem e elas tomavam uma decisão rápida e definida. Elas não ficavam em dúvida quase. É muito raro você conversar com uma pessoa, ela assistir um culto da mensagem e não tomar uma decisão, né? Então, eu estava ali conversando com eles, mas é muito difícil de você explicar a mensagem para uma pessoa surda, porque você fala e tem que às vezes repetir, tem que falar gritado, bem perto da pessoa, e ela tem dificuldade de encontrar o segmento da linha da mensagem, né? Porque ela fica parando para perguntar. Então, é uma dificuldade muito grande evangelizar uma pessoa surda. Nós conversamos um pouco, aí eu entreguei para ela 2 literaturas, um folheto de volta, aliás, Por que batizar em nome de Jesus, e a mensagem, o livreto, de volta à palavra original. Aí eu disse assim: olha, irmãos, o começo da nossa fé está baseada nos rudimentos, ou seja, o batismo, a ceia, o lava-pés, e a ordem da igreja, estas coisas que são começos. Quando eu entreguei para ela o folheto, ela falou assim, estava assim, aparentemente muito animada. Ela falou: pastor, nós não vamos para a sua igreja, não. Aí eu falei: ué, irmã, a senhora definiu muito rápido. Ela disse: eu só leio a Bíblia, eu não leio esses livrinhos. Aí ela falou que leu a Bíblia 5 vezes e que ela só lê a Bíblia. Fui explicar o que pude, né? Falei: não, irmã, a senhora vai ler a Bíblia, a senhora não vai diminuir, pelo contrário, a senhora vai amar mais a Bíblia. A mensagem, ela nos ensina a amar mais a Bíblia e ler mais a Bíblia. Você vai, se a irmã orava, a senhora vai orar mais. Se a senhora gostava de ir à igreja, a senhora vai gostar mais. Em tudo, no sentido espiritual, a mensagem estimula as pessoas.
Aí ela me cobrou uma coisa, ela diz assim, lá o senhor não tem culto de ensinamento, não é? Falei, temos, irmã, nós temos a escola dominical, que é o culto de ensinamento. Escola dominical. Mas as pessoas são tão apegadas às rotinas, ao sistema no qual elas foram criadas, que dificilmente eles conseguem mudar aquilo. São pessoas que vivem há 40 anos naquela rotina. O culto de ensinamento deles lá é na quarta-feira, e aquilo é ministrado por mulheres, pastoras e mulheres que ministram aqueles cultos. Então aquilo vira uma rotina, e tem pessoas assim, eu não diria a irmã, mas pelo que se nota, ela é metida pregadora, né? Então, parece que eles não voltam mais aqui. E eu pergunto, confirmando não um relaxo, né? Relaxados como Éfeso, porque nós ficamos tendiosos a desanimar com uma coisa que você tem que arrastar como se fosse duas correntes amarradas nas pernas para levar aquilo. Então, nós entendemos, nós já sabemos disto. Se formos pregar isto baseado na mensagem, principalmente a mensagem Almas Encarceradas hoje, nós podemos mostrar pela mensagem e pela Bíblia que dificilmente nesta hora uma pessoa, por melhor que seja denominacional, aceite mais esta mensagem. Elas estão tão enraizadas ali, que dificilmente elas deixam aquele companheirismo, aquela amizade com o pastor, com as irmãs, e para vir para uma igreja pequena, né, sem aparência, como a nossa. Tem que ser revelado mesmo. Porque se não for revelado, se não for escolhido, porque a diferença está em eleição e predestinação. Não tem como, irmãos, você trazer para a mensagem uma pessoa que não é eleita. Não tem como. Você pode dar a sua própria vida. Você pode chegar assim e dizer assim, olha, irmão, por amor da sua alma, eu me ofereço o meu próprio sangue, a minha própria vida, em benefício da sua salvação. Você pode fazer isto e até ser morto, da maneira como eles escolherem, crucificado, apanhando, levando pedradas como Estevão. Você vai morrer, seu sangue vai derramar, você vai ser sepultado e ela vai continuar a mesma pessoa incrédula. Não vai mudar nada. Ontem à noite eu estava lendo sobre o rico e Lázaro. O rico e Lázaro é uma referência bíblica que está muito claro em Lucas 16, a partir ali do verso 19, está muito claro sobre essas duas alas
duas alas: o predestinado, o eleito, e o que não é eleito. Muitos definem esta escritura pela condição financeira. Lázaro porque ele era pobre, mendigo, e o rico porque ele era muito rico. Mas, na verdade, a eleição ela não se define pela classe social e riqueza, porque se eu tiver interesse em mostrar para vocês pessoas que no ministério do irmão Brana ficaram milionárias pela a própria vontade de Deus. Pela própria vontade de Deus. Deus deu aquilo para eles. Para um deu remédio para artrite, para o outro deu mina de petróleo, para o outro deu fazendas, como Monserrate, que tinha muitas fazendas, e entre elas ele tinha uma que tinha 1.500 funcionários. E Deus deu aquilo para aqueles irmãos, para eles ajudarem a própria obra. Deus, através do irmão Brana, chamava a pessoa e falava: olha, Deus vai te dar isso para você nos ajudar na obra. Então, isso não é uma questão financeira e nem social. A eleição é aquela pessoa que Deus colocou o nome dela no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Se ela não tem o nome dela lá no livro, você não tem ninguém, nenhum advogado, nenhum pastor, nenhum ministro que vai colocar. Não tem jeito. Eu tenho até, de certa forma, irmãos, me preocupado muito mesmo. Tem hora que eu tenho que tirar da mente o excesso dessa preocupação, porque o irmão Brana disse que você pode ficar até louco, perder a mente, se você for encarar isto com realidade. Eu estava conversando com o Rainer sobre as pessoas que morrem sem Deus. As próprias pessoas que mexem com isto, como seja funerária, a funerária pega um corpo ali que morreu na rua, na pista, na rodovia, e leva lá para a funerária para arrumar aquele corpo. E como vocês sabem, eles tiram tudo, né? Corta a pessoa de cima a embaixo, arranca as vísceras, arranca tudo, joga para lá, costura, enche de remédio lá dentro, de conservante, e costura aquele corpo. E às vezes o espírito daquela pessoa que morreu vai e fica lá encarando eles. Por quê? Porque ele não quer sair do corpo. Nenhuma pessoa, estava meditando isso ontem, pode ter 100 anos de idade, estar na cama apodrecendo ali, porque chega uma hora que o corpo, a pele não suporta mais. Ele pode estar apodrecendo ali na cama, que ele não aceita largar aquele corpo. Ele não aceita. Existe diferença. Aquele que não aceita, ele vai ali, e os funcionários da funerária não podem olhar para aquela presença deles. Eles percebem a presença daquele espírito da pessoa, porque se ele ficar dando atenção para eles, eles vão acompanhar aquele funcionário até na sua casa. Então eles têm que ignorar a presença ali daquele espírito.
Eu sei que isso está embasado na mensagem, né? Agora, essas pessoas não morreram como eleitos, eles morreram como pecadores. Elas estão nessa situação porque quem não é eleito não tem um outro corpo esperando por ele. Ele é um espírito que vai vagar nu, sem corpo. Ele não tem corpo esperando por ele. Por isso que ele não entra no outro corpo. Por isso que ele fica ali querendo aquele dele. Agora, a pessoa que morre em Cristo, não. Ele saiu do velho corpo, ele já entra no novo e já vai para a sexta dimensão. Ele já vai para lá. Então, ele vai viver num outro corpo que foi feito para ele até a ressurreição. E ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar transformado. E vai ser arrebatado juntamente conosco, que também vamos ser transformados em um corpo glorioso. Então existe essa diferença. E é muito difícil você fazer uma pessoa que não é eleita a aceitar a mensagem, porque a salvação, ela não é só para a noiva. A salvação, ela é também para pessoas comuns, chamado de salvação comum. Mombrana disse para um médico, diz assim: Deus tem um lugar para os bons médicos. Deus tem um lugar. Ele não disse que Deus coloca esse médico na noiva para pertencer à noiva. Não. Deus tem um lugar como recompensa. Jesus falou daqueles que dão um copo d'água a um eleito. Quer dizer, é um pequeno favor, né? Você dar um copo d'água para uma pessoa que está com sede é um pequeno favor relativamente. Mas como você atendeu o clamor daquele que está com sede, eu estava lembrando que eu estava na UTI depois de uma cirurgia. A medicina diz que quando a pessoa perde sangue, ele tem muita sede. Mombrana conta da experiência dele quando ele foi atirado nas pernas. Então ele tinha uma sede terrível, a pessoa fica numa sede. E lá na UTI eu gritava com as enfermeiras pedindo água. Elas iam lá e falavam: não posso te dar água. Se eu te der, você morre. Eu falava: mas eu não suporto essa sede. Ela falava assim: eu vou te ajudar. Pegava um algodãozinho assim, ia lá na torneira, dava uma molhadinha nele e vinha e passava só assim, ó, um algodãozinho molhado. Agora vocês vejam a necessidade, né? Você em casa abre a torneira do seu bebedouro, seja lá, e bebe a tanto que quer, vai no córrego, no rio, e bebe o tanto que quer. Mas há pessoas que estão clamando por um pouquinho de água. Eu vou mostrar isso aqui depois. Então, é nessa situação que uma pessoa que uma vez é ajudada, Deus vai recompensar a pessoa que ajudou por causa da necessidade, e sendo ele um eleito, sendo ele um filho de Deus, o que faz para um eleito, o que faz para um filho de Deus, está fazendo para Deus. Deus retribui. Eu vou voltar aqui na mensagem As Bodas do Cordeiro. Nós vamos ver se conseguimos terminar ela hoje. Terminar assim, dar por terminada. Porque se formos voltar e ler desde onde paramos aqui, no parágrafo
167, nós teríamos aqui muitas escolas ainda. Mas eu quero entrar aqui naquele assunto que alguns pastores têm pregado ultimamente. Mas você não perde por ouvir de novo e também por ser um estudo da igreja, né? É um estudo de uma escola dominical. Uma experiência sobre aquela moça que estava na escola de Roma. E de lá, ela passou 2 anos. Vamos frisar isso aqui para vocês entenderem que não foi um dia. Ela não estava passando um fim de semana lá. Ela estava passando 2 anos. Ela mostrou ser fiel ao seu noivo com 2 anos ausente. Então o profeta diz: e havia uma certa escola, e nessa escola este grupo de jovens americanos foram, e cada um deles, quase todos, fez a mesma coisa. Quer dizer, o que um fazia de errado, o outro também fazia. Mas uma certa garotinha, ela não tolerou isso. De forma alguma, ela ficou em casa à noite. Ela ia enquanto todos estavam bebendo, durante o dia, ela trabalhava. Olha só, é sábado, não tem aula, então vamos para a farra. É domingo, não tem aulas, vamos para a farra. É feriado, mas ela ficava em casa. Ela ficava em casa fazendo as coisas, né? Lá onde ela estava alojada. Durante o dia ela trabalhava e estudava. Bem, ela era o motivo de chacota de toda a escola. E ela se manteve como uma dama. Como uma dama. Se comportou como uma dama. Vocês, crianças, adolescentes, precisam de ouvir isso aqui mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes. Porque, volto a dizer, a eleição, ela faz a diferença. Por que que uma moça entra numa faculdade, com poucos dias ela se perverte? Perverte por completo. Enquanto que outras estudam, faz faculdade, convive com a mesma classe de pessoas lá dentro, porque hoje não tem diferença de cidades, de estados. Há pouco tempo, perversão era só Rio de Janeiro, era só São Paulo. Eu lembro de Goiânia, na década de 70, ela era praticamente uma cidade de interior. Os costumes, era quase, porque o povo de Goiânia é gente de Fazenda Nova, é gente de Porá, é gente do interior, né, que foi para lá. Enquanto que a cultura do Rio de Janeiro é muito diferente. O carioca, ele é carioca. O carioca ele conserva o seu ritmo ali, a sua cultura. Eu trabalhei no Rio de Janeiro 30 dias, fazendo showroom. Estava lembrando para a Raquel esses dias, falei, olha, Copacabana é praticamente um dos setores mais importantes do Brasil.
é onde mora somente pessoas ricas, esses grandes políticos, né? É tudo emendado, Copacabana, Flamengo, e ali tudo na beira da praia. E eu fui lá fazer um showroom. Imagina, um caipira cozinhar para madames. Tinha umas 15 madames ricas. Aí eu fui fazer uma demonstração das autoclaves. Então cheguei ali, colocamos uma mesa, aquele forro brilhante, aquelas panelas brilhantes em cima. E quando aquelas madames chegaram ali, se assentaram, aí é a hora de começar. Levanta, cumprimenta, agradece e fala sobre a tecnologia daquele equipamento. O que vai produzir o alimento dele, e cozido ali no semivácuo a vapor, e o que pode produzir de saúde, tal e tal e tal, aquele papo de vendedor, né? Então terminei de falar ali com aquelas madames, aí fui para o fogão. Colocava cada coisa e falava, vem aqui, vocês vão ver como que cozinha frango sem colocar gordura. Jogava o frango seco lá em cima, dentro da panela, enchia de verduras, de ovo e de tanta coisa por cima, e em cima uma travessa de pudim. Tudo é coisa que eu fazia ali dentro. Mas o pior era o fechamento de negócios, porque eu tinha que, enquanto elas comiam, eu tinha que estar na mesa de uma por uma fechando negócio e pegando cheque. Era muito difícil. Quer dizer, tudo isso nós já fizemos. E eu conheci muito bem aquele povo ali. É um povo que vive no meio de balas perdidas, de ladrões, deixa um carro aqui, volta, já não está mais, e ninguém pode reclamar, nem a polícia, né, porque lá está as piores pessoas matando, como vocês sabem. Mas isto fez com que generalizasse em todos os lugares. A perversão, olha só, a preocupação das escolas aqui, em relação ao que está acontecendo em Santa Catarina, Bahia e outros lugares aí. Em relação aos ataques às crianças. Começou aonde? Começou nos Estados Unidos. A perversão, ela nunca começa das pessoas humildes, pobres. Não, a perversão, ela sempre vem de cima para baixo, em todo sentido. Vem de cima. Então, isso está acontecendo em todas as cidades, todas as faculdades. E as moças vão para lá, eles falam assim, o homem não suja. Mas suja sim, é claro que suja, né? Ele fica mais fácil socialmente para limpar, mas ele suja também, principalmente perante Deus. Mas Deus tem mostrado que a eleição faz diferença, porque quantas moças, a exemplo da irmã Marta, têm entrado na faculdade, formado e saído a mesma pessoa. A exemplo das meninas da irmã Otacília, são médicas e terapeutas e tanta coisa, entraram, nunca deixaram a posição delas na fé e na igreja. São pessoas que ajudam muito, 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 muito mesmo a igreja de Goiânia. E elas passaram pelas faculdades que as outras que se perverteram passaram. O que faz a diferença? Agora, essa certa moça, que o irmão Brano está se referindo aqui, ela era uma destas eleitas. Porque ela entrou no meio de um grupo de americanos que iam para aquela escola em Roma,
uma escola que ensinava a pintura, a pessoa, o aluno, a pintar. Eles se tornavam artistas de pintura por causa do nível da escola, o ensinamento. Mas, olha só o que aconteceu ali durante aqueles 2 anos. E ela se manteve como uma dama, se comportou como uma dama. É o comportamento, né, irmãos, que faz a diferença. Embora houvesse meninos romanos e tudo ao redor, tentando fazê-la sair, ela recusou. Porque eles faltam arrastar a pessoa, né? Jogar dentro do carro e levar. Chamando de atrasada, de boba, você está perdendo tempo. Não, Senhor, ela continuou com suas aulas. Objetivo, né? Ela foi lá com um objetivo. Aprendendo a desenhar e pintar. E ela ficou com isso. Finalmente, um velho zelador do lugar continuou observando, vendo o que ela era muito diferente. Embora ela fosse católica romana. Olha só, o que está sendo observado aqui nessa mulher é o caráter. Porque caráter, ele vem da formação da pessoa. Caráter vem da formação, vem do princípio. E vocês sabem que o caráter, ele é aperfeiçoado em sofrimento. Sofrimento. Porque quanto mais a criança sofreu na vida, ao lado dos pais, no trabalho, na pobreza, na dificuldade, quanto mais ela sofreu, mais contribuiu. Olha só. Contribuiu para ela ter um caráter verdadeiro. Você fica por entender por que no mundo tem famílias que dão lição em nós. No mundo tem família que dão lição em nós. Lição que eu digo no sentido de bons exemplos, né? Lá no mundo, elas não conhecem Deus, não conhecem a mensagem, não conhecem nada. Mas tudo é firmado no princípio da família. A família, ela precisa ter princípio. E o princípio da família, ele perdura, ele continua. Se você ensina seus filhos a comer determinados alimentos, eles vão crescer e vão continuar até o fim da vida gostando daquele alimento. Eu sempre lembro da família do pastor Bonifácio, contar que quando ele chegou ali em Fazenda Nova, isso foi em 52, por aí, ele chegou e tomou conta daquelas terras lá onde hoje já não tem quase ninguém deles lá mais. Mas ele ocupou ali mais de 200 alqueires de terra e ele criou a família dele ali dentro daquela fazenda. Ele começou num ranchinho, ele não era um homem assim que sabia caçar, porque o homem do campo, quando ele sabe pescar e sabe caçar, principalmente naquela época, né, que os bichos vinham e até você tinha que sair da frente deles, mas ele não sabia, ele não tinha essa iniciativa.
Ele só sabia trabalhar, derrubar jatubá com machado, fazer a roça de toco, plantar, formar. Então ele tinha lá na beira do ranchinho deles um pé de jiló. E era a única mistura da casa. Era arroz e jiló. O Abisai, que é meu cunhado, completou, parece que 82 anos agora. Ele era uma criança de 2 aninhos. Ou melhor, 1 aninho. E a mãe dele pegava, cozinhava o arroz, punha jiló, amassava junto e dava para ele. Ele comia tudo. E até hoje, com 82 anos, é uma das coisas que ele gosta. É do jiló. Então você ensina seus filhos. A coisa começa daí, da alimentação, da maneira como se portar. Eu sei que isso é uma coisa superada, mas eu conheci família de um senhor que tinha 4 filhas moças, e quando chegava uma visita, principalmente se fosse rapaz, elas já tinham um buraquinho na parede para olhar o rapaz pelo buraquinho da parede. Uma ia, olhava, a outra empurrava ela para lá e olhava também, não é? E o quarto delas era 3 quartos. O primeiro era dos velhos, o segundo dos rapazes e o terceiro das moças. E não tinha janela. Tinha que passar no quarto do pai, depois dos irmãos, para chegar nelas. Porque ele tinha medo de alguém roubar suas filhas. Era a cultura do dia. Já imagina hoje, irmãos. Imagina hoje a situação que nós estamos vivendo. É claro que aquilo era uma coisa que não funcionaria hoje, né? Não teria como. Mas o irmão Brana, ele citou muito esses velhos exemplos. Ele falou muito dessas coisas. E nós não podemos esquecer disto, né? Que nós tínhamos uma vida muito semelhante à do irmão Brana, do seu tempo de jovem. Eu tive uma vida muito semelhante à dele. Nós tínhamos, que somos 9 irmãos, e essa menina estava lá na escola. Embora houvesse meninos romanos e todo ao redor, tentando fazê-las sair, ela recusou. Não, senhor. Ela continuou com suas aulas, aprendendo a desenhar e pintar, e ela ficou com isso. Finalmente, um velho zelador do lugar continuou observando-a, vendo que ela era muito diferente. Embora ela fosse católica romana. Essa expressão aqui, para mim, é nova. Eu tinha a impressão que ela era uma evangélica, né? Como é que é? Ah, obrigado, irmão. Isso está certo. Porque eu tinha lido, e tinha tido essa compreensão, só porque agora aqui eu apliquei a menina, mas vamos repetir. Finalmente, um velho zelador do lugar continuou observando-a, vendo que ela era muito diferente, embora ele fosse católico romano. Continuou observando-a, como ela se comportava. Uma noite, a jovem, no parque onde ficava o estúdio, bem ou o lugar onde eles tinham a escola, ela continuou pelo campus. Essa palavra campus aqui compreende a local da faculdade dar instruções,
como por exemplo na prática, não é? Você vai fazer veterinária, aí você vai para campos, você vai aprender a mexer com as vacas lá e tudo. E subiu em direção ao topo da colina, e o sol estava se pondo. E ela estava ali de pé, com seu rosto bonito e limpo, e seu cabelo solto, olhando para aquele lado em direção ao pôr do sol. Vocês veem, irmãos, que essa mulher, essa irmã, ela estava se comportando como se ela estivesse na presença do seu noivo. Quem sabe, não é? Ele gostava de determinada coisa e ela colocava aquilo para agradar ele, estando a 2.000 quilômetros de distância. E ela continuou pelo campus e subiu em direção ao topo da colina, e o sol estava se pondo. E ela estava ali de pé, com seu rosto bonito e limpo. Não tinha batom, não tinha pintura nenhuma, né? Limpo. E seu cabelo solto, olhando para aquele lado em direção ao pôr do sol. O velho zelador estava varrendo lá no pátio, e ele continuou observando a garota, enquanto ele varria. Algo continuava dizendo a ele: vá, fale com ela. Vá, fale com ela. Então ele largou seu rodo, tirou seu velho chapéu desleixado, caminhou até onde a jovem estava, limpou a garganta para avisar para ela que ele estava chegando, né? E ela virou e ele disse: perdoe-me, senhorita. Ela disse: sim, senhor, tudo bem. E ele notou que ela estava chorando. Todos os outros estavam fora em uma grande farra. Ele disse: senhora, espero que você me entenda da maneira correta. Agora, ele sendo um velho, chamando uma jovem de senhora. Eu tenho esse costume comigo, porque eu aprendi isso no ministério, né? Plenário e tudo. Eu, às vezes, falo com uma menina e chamo ela de senhora. Não é porque eu estou dizendo que ela é idosa, é por causa do respeito. Se tratando de uma irmã. Então eu falo: senhora, isso aqui eu já tenho anos. Então aquele guarda diz: senhora, espero que você me entenda da maneira correta, que eu vou apenas falar com você. Disse: você tem estado aqui há mais de 2 anos, e eu tenho notado o grupo com o qual você vem. Continuamente eles vão às festas e voltam todas as vezes à noite, bêbados e com roupas pela metade e tudo mais. Mas notei que você não frequenta essas festas. E disse: eu noto que, aparentemente, você está sempre olhando para o outro lado do oceano. Ao entardecer, você ainda até aqui, fica aqui, ou melhor, você anda até aqui e fica aqui todas as noites e vê o pôr do sol.
Todas as noites ela ia para lá ver o pôr do sol. E disse: o que causa isso? Disse: se um homem velho, e eu estou curioso para saber o que causa essa diferença entre você e os outros. Diferença entre ela e os outros. Ela disse: sim, Senhor. Ela disse: Senhor, estou olhando para casa quando o sol está se pondo. Na imaginação, né? Ela estava olhando e vendo ali sua casa, vendo seu noivo, vendo seus pais. E ela disse: do outro lado, além daquele sol, está a minha terra natal. E ela disse: naquela terra há um certo estado. E nesse certo estado há uma certa cidade. Ela foi concentrando, né? E naquela cidade há uma certa casa. E naquela casa está um certo rapaz. Disse: ele também é um artista. Já tinha aprendido a arte, né? E quando eu saí para vir aqui, eu prometi meu amor a ele. Estamos noivos um do outro. Noivos há 2 anos. É claro que se uma moça vem, um casal, falar conosco sobre uma situação desta, de ficar noivos 2 anos, nós aconselhamos a não fazer. Porque é um prazo assim muito longo, né? Deixa para ficar noivo próximo ao casamento. A pessoa fica mais livre para tomar uma decisão, porque quando fica noivo já é casado, potencialmente. Ela disse: sim, Senhor. Ela disse: Senhor, estou olhando para casa quando o sol está se pondo. E ela disse: não importa o que qualquer um deles faça, isso não tem nada a ver comigo. O mundo está fazendo o que está fazendo lá fora, nós não temos nada a ver com eles e nem eles conosco. Agora, o que vai mostrar isto é o seu comportamento. Por isso que é muito difícil, irmãos, é até um certo sofrimento, relacionar com famílias incrédulas. É difícil, você tem que, na expressão deles lá fora, engolir sapo, né? Porque é tanto desafio, é tanta imposição que eles têm, né? Então prometi viver de forma verdadeira e correta. E ela disse: estou ansiando pelo dia em que estarei nas asas daquele grande avião que me levará pelo mar e me colocará no aeroporto, aonde ele me encontrará. Ele está construindo uma casa e vamos morar juntos naquela terra. Eu estava dizendo para uma moça aqui, falei: olha, está difícil hoje o casamento de uma moça cristã, e não só de uma moça cristã, também é um problema social hoje, porque as mulheres avançaram e os homens estagnaram. É muito difícil você encontrar um rapaz formado, que fez um concurso, ganha bem, tem seu carro e tem sua casa para casar. Muito difícil. E nós temos que aprender isto, irmãos. Como cristãos, nós temos que
nos enquadrar dentro dos requisitos da sociedade. Porque você vai viver uma vida muito esquisita. Você abre o YouTube assim, ó, no seu celular, aí lá tem aquele senhor idoso, barbudo. Eles falam assim: este senhor tem 3 anos que mora sozinho numa terra dentro do mato. Então esse rapaz que não quer estudar, não quer ter um emprego, não quer ter uma casa, ele deveria ir lá para um lugar daquele. Fazer o ranchinho dele lá e viver lá, não é? Ele deveria fazer isso. Mas não, a coisa está assim. Eles pensam: eu caso com a moça, ela é formada, e ela arruma um emprego, e eu fico em casa cuidando das crianças. Isso inconscientemente, irmãos, está acontecendo na nossa sociedade, não é só no meio evangélico, não. Na sociedade. Porque as moças estão com melhor condição e muito diferente, hein? Muito diferente. Um rapaz servente pedreiro lá em Goiânia, agora há pouco tempo, chegou para uma moça. Ela é professora, viaja pela Europa, quando tem vagas, né? E tem seu carro, tem a casa que o pai passou para elas. É conhecido nosso aqui demais. Aí um rapaz lá, servente, chegou, começou a namorar com ela. Aí vai. De repente ele falou assim: ó, só tem uma coisa, mulher minha não trabalha fora. Se você estiver disposta a casar comigo, temos que viver uma vida simples, de servente. Ela ganha 3.500 por mês na escola. Ela falou: não tem problema, nós resolvemos fácil. Todo fim de mês você deposita 3.500 para mim e eu vou ficar em casa. Aí foi o adeus, né? O adeus, não tinha mais jeito de continuar. Então, isso, infelizmente, está acontecendo, irmãos. Eu falei para a irmã Marta assim: irmã Marta, é porque ela dá certa liberdade de conversar com a gente, nada compromete ela, pelo contrário, eu admiro, né? Eu falei assim: você pergunta para ele se ele tem a casa, e depois você pergunta se ele tem o carro, e qual é o plano de saúde dele. Essas 3 coisinhas aqui, ó, você dá o amarrio forte nele. Né? Qual é o seu plano de saúde? Ah, meu plano de saúde, Unimed. Está bom, né? Unimed é 600 por mês, no meu caso é 1.300. E depende da idade, né? Vai depender da idade. Então, essa é a maneira de você conversar com eles, sem humilhar ninguém. Nós não precisamos de humilhar, é apenas colocar as coisas no seu devido lugar. Então ela diz: estamos mantendo nossos votos, esperando o dia em que nós encontraremos. Ela confiava nesse rapaz. E ele confiava muito nela. Muito mesmo. Ele não era ciumento. Não. Porque o homem ciumento não confia na esposa, não deixa ela uma noite sozinha, né? Ele fica ao redor. Eu conheci um homem que era até da nossa família.
meio longe, mas era. Naquele tempo da roça, as pessoas moravam numa casa lá no meio da fazenda, né? Lá na fazenda. E ele era tão ciumento que ele saía, trancava a porta com a mulher lá dentro, ia no fogão, pegava cinza e jogava na porta, por fora. Aí ele falava, se entrar homem aqui, eu vejo o rastro dele. Então ele punha cinza na porta da casa, para ver se tinha chegado gente ali. E se ele ficasse 2 dias fora, a pobre da esposinha, parecendo a mulher do João de Barro, né? Eles dizem que o João de Barro tranca a mulher dentro da casinha também. Então ela ficava ali esperando ele chegar e conferir a cinza. Olha, irmãos, isso é doentio, isso é uma doença terrível. Eu estava explicando isso, as pessoas não fazem as coisas certas, por isso eles entram para estes extremos, estes caminhos errados. Primeiro, você deve casar com quem você confia. Olha só esse casal aqui. Isso aqui é uma escola, irmãos. Em quem você confia. A mulher tem algo que é mais difícil para ela. Você tem que perguntar por quê. Eu diria assim, é só você ler Gênesis capítulo 3, né? A sentença que Deus colocou sobre a mulher lá no Gênesis. E na mensagem de casamento e divórcio do irmão Brano, ele deixa isso muito claro. Ele diz assim, ele pode, ela não. Agora, isso aí está dentro de um pequeno contexto da mensagem. Nós não vamos entrar nisso porque nós ficaríamos presos nesse assunto. Mas a pessoa deveria confiar, irmãos, na esposa. E depois confiar na mensagem, confiar em Deus. Olha, se esta mulher não foi jogada, por isso que o casamento para um homem da mensagem, mesmo a esposa tendo traído ele tem que passar por um julgamento de uma comissão na igreja. A comissão vai estudar o caso dele. Porque tem homem que, para se livrar da mulher, ele expõe ela. Ele expõe, porque ele sabe que a mulher é um vaso fraco. E se ele fez aquilo a propósito, ele não é liberado pela igreja para casar-se de novo. Mesmo a mulher tendo traído ele. Mas nesse caso, a mulher está sendo bem tratada da maneira cristã e ela atrai esse marido. Gente, é muito fácil. Ela vai embora e você está livre para conseguir uma outra mulher dentro da mensagem e casar-se de novo. Mas a maioria dos casos que nós temos visto, inclusive aqui na região, camarada deixa a mulher bagunçar, não está nem aí. Aí quando a mulher não vê que ele não vai reagir mesmo, né? Ele está conformado com a traição, elas mandam ele embora de casa. Xinga, fala para ele que ele não é homem, que ele é sem vergonha e tal, manda ele embora. Ele sai da igreja, ele não vem no pastor pedir uma orientação. O que eu faço agora, o que eu devo fazer? E submeter-se a esta orientação. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e pega uma pior do que a que ele tinha e vai morar com ela. Uma mulher pior do que a que ele tinha. E vai morar com ela, amaziado.
Essa pessoa tem revelação da mensagem? Tem nada, irmãos. Ele pode ter 40 anos de mensagem, mas ele não tem revelação da mensagem. Ele não sabe agir, ele nem confia no pastor dele para orientar ele, porque ele já tem cabeça formada. Isso, infelizmente, tem acontecido conosco, no nosso meio aqui, né? A pessoa tem a oportunidade, mas ele não sabe como agir. Ele já não soube como cuidar da família. E depois não sabe como consertar a situação. Oh, como isso seria para um verdadeiro cristão, se afastar das coisas do mundo. E um dia você fala em ir ao porto, nas asas de uma pomba. Ele está vindo para uma noiva. Jesus está vindo para uma noiva. Quantos dias aquela menina andrajosa esperou pelo moço de Chicago? Ela esperou 1 ano. Ela ficou lá 1 ano, enfrentando críticas, oposição terrível das primas, porque ela fazia um vestidinho, ela fazia um tapete, ela fazia um forro de mesa, e elas perguntavam: para que isso? É porque eu vou casar. Eu vou casar. Com quem, sua louca? Com quem você vai casar? Se lembra daquele rapaz que teve aqui, lá de Chicago, dono aqui da fazenda? Pois é com ele que eu vou casar. Ah, já pensou que tantas gargalhadas, né? Tanta risada. Mas ela estava ali esperando. 1 ano. 1 ano passou, no dia certo, na hora certa, ela entrou no banheiro, tomou seu banho, vestiu seu vestido de noiva, pegou o buquê de flores e foi lá para a porta da sala da fazenda e ficou de pé ali olhando para a estrada. Irmão Brana disse que elas riam e diziam: ai, tadinha, olha lá, ó, aparecia uma vaca lá, eles falaram: já vem ele. De repente aparecia um cachorro vindo lá para cá: olha lá, já vem ele. E foram criticando, de repente vem lá aqueles lindos cavalos, puxando uma carruagem. E vocês já pensaram o que aquelas moças críticas imaginaram na hora, hein? Quando aquela carruagem para e ele apenas acena para ela e ela sai correndo e sobe naquela carruagem e abraça aquele noivo e ali eles vão embora. É assim que nós estamos esperando Jesus. É assim, Jesus virá uma hora. E tem uma coisa, irmãos, não vai pensar vocês que nós vamos ter aqui uma igreja cheia, com muitos louvores, com muitas coisas, e todo mundo prosperando na vida, e nós alegres, sendo aplaudidos aí pelas pessoas da rua, as autoridades, pela nossa fé. Não, Jesus virá numa hora que nós vamos estar pouca gente na igreja, pessoas muitas vezes até desanimadas. Uma hora difícil, inclusive de perseguições, de agitações no mundo.
O mundo está se preparando politicamente para uma grande agitação na terra. Vocês sabem que nós temos profecias que sangue será derramado aqui nesse país. Sangue será derramado por esse partido que está governando hoje o nosso país. Então, o profeta diz que em meio a uma confusão é que vai acontecer o rapto. É naquela hora difícil. Eu me perco aqui, tenho que parar um pouquinho para... E disse, esta é a razão pela qual eu ajo da maneira que ajo. Esse ajo aqui é o comportamento, né? Ela está dizendo, eu sou fiel à promessa que fiz ao rapaz. E ele é fiel à promessa que me fez. Disse, eu recebo notícias dele de vez em quando. E eu escrevo para ele, e disse, correspondendo um com o outro. Hoje é tão fácil, né? É o Zap, mostra até a imagem. Mas naquele tempo não, era 30 dias. Uma carta para chegar da Bahia aqui era 30 dias. Porque vinha muitas vezes a cavalo, caminhões. Um caminhão gastava 2, 3 dias para sair daqui e chegar em Goiânia. E ela escrevia para ele, e ainda estamos mantendo nossos votos, esperando o dia em que nos encontraremos. Oh, como isso seria para um verdadeiro cristão, se afastar das coisas do mundo. E um dia você fala em ir ao porto, nas asas de uma pomba. Ele está vindo para uma noiva, uma que não brinque com o mundo ou com as coisas do mundo. Ela é levada ou lavada no sangue do Cordeiro. Ela promete seu amor somente a Ele. O amor do mundo se foi e está morto para ela. As bodas do Cordeiro chegaram, a sua noiva se preparou. Isso está no Apocalipse 19, irmãos. Você vai ler lá o último versículo de Apocalipse 19. Está, e a noiva se preparou. A noiva não vai preparar para o rapto no grande aperto. O grande aperto é para ajudar a nossa fé a aumentar. Mas nós já estamos preparados para isto. Nós já estamos preparados. Agora eu quero ir aqui para um outro caso de outra moça. É o parágrafo 246. Como é que vai fazer, hein? Aqui há algum tempo eu estava pregando algo assim. Falei com uma jovem senhora, e ela parecia horrível. A filha de um ministro. E ela me encontrou do lado de fora da igreja, e ela me repreendeu. Ela disse, sua coisa ignorante. Lábios pequenos, atrevidos e pintados, cabelos curtos. Ela disse, eu que tenha algum bom senso.
Isso aqui é a maneira de humilhar, né? Disse: nunca mais venha ao púlpito de meu pai e pregue uma coisa dessas novamente. Ela era filha do ministro, e Mombrana estava ali, e ela estava dando essa ordem para ele. Eu disse: você quer me dizer, seu pai, um bom e honesto pregador batista, não pregaria contra isso? Quer dizer que seu pai não prega contra isso? Ela disse: ele não o contratou para vir aqui. Disse: ele não me contratou de modo algum, fui convidado. Ela disse: eu nunca vou te perdoar por isso, porque o Mombrana condenou aquilo que ela estava usando, pintando os lábios, cortando o cabelo e usando aquelas coisas imorais, né? Eu disse: isso é com você. Eu só segui o Evangelho, eu preguei o que está na Bíblia. As roseiras sopravam ali com o vento fraco, mulher jovem e bonita. Um pouco mais tarde, cerca de 1 ano depois, que ela tinha dado aquela repreensão do irmão Brana, passei pela cidade e vi aquela mesma jovem com suas saias penduradas. Isso aqui significa o desdeixo, né? Porque ela estava alcoolizada, fumando um cigarro, descendo a rua. Eu pensei: essa é a esposa do irmão fulano de tal, ou filha? Atravessei a rua para ver se conseguia chegar até ela. Ela olhou para mim, fumando este cigarro, soprou pelo nariz. Ela disse: olá, pregador. Uma gíria ímpia, algo assim. É o que elas aprendem, né? Gíria é coisa de malandro. Mas é o que elas estão aprendendo nas escolas, né? A Raquel já tem tirado algumas das crianças, porque elas chegam em casa cheia de gírias, né? E aí, velho? Eu disse: bem, disse, dê uma tragada no meu cigarro, seja um homem. Olha o desafio dela com o irmão Brana. Eu disse: que vergonha oferecer um cigarro ao servo de Deus. Ela disse: então pode ser que você tome um gole da minha garrafa. Ela já carregava a pinga dela na garrafa, né? Cachaça. Eu disse: por favor, não diga isso. Olhei para ela. Eu não pude deixar de chorar. Era assim que o irmão Brana encarava estas coisas. Porque o pai dela é um bom homem. Eu olhei para ela, eu pensei: oh, que coisa! Ela achava que tinha muito tempo para viver aqui na terra, né? Comecei a andar. Eu não conseguia segurar as lágrimas dos meus olhos. Eu andei. Ela disse: espere um minuto. Eu disse: sim, senhora. Ela voltou. Ela quase... uma pena estar conversando com ela na rua. As pessoas passando. Ela começou a subir a rua. Ela disse: você sabe o que você me disse naquela noite? Pregando, né? Irmão Brana ela não se refere à conversa deles lá fora. Foi o que o irmão Brana disse pregando lá na igreja do Pai.
E lá fora ela foi repreender o irmão Brana, porque o irmão Brana havia pregado contra o pecado dela. Então ela disse, voltando aqui, ela voltou, era quase uma pena estar conversando com ela na rua, estava lá no meio do povão, e as pessoas passando. E ela começou a subir a rua, e ela disse, você sabe o que você me disse naquela noite? E eu disse, sempre me lembrarei. Disse, eu quero lhes dizer, pregador. Aqui ela foi sincera, né? Eu quero lhes dizer, pregador, você estava certo. Ela disse, eu entristeci o Espírito Santo da última vez. A última oportunidade dela foi naquela resistência ao irmão Brana, lá fora na porta. Agora aqui está a observação que a mulher fez para mim. Eu nunca esqueço, enquanto eu viver. Ela disse, ele estava lidando comigo naquela noite. Ele, Deus, né? Estava lidando comigo naquela noite. Mas disse, quando eu o rejeitei, daquela vez, rejeitou. Às vezes a pessoa rejeita a mensagem pela última vez. Pela última vez. Quando eu rejeitei, foi a última. Disse, meu coração tem estado tão duro. A pessoa entra numa incredulidade. Ele fica crítico. Porque é próprio do incrédulo ser crítico. Zombar, não é? Para se autodefender. Eu não me importo com Deus, igreja ou nada mais. Não quero ouvir mais hinos, não quero ouvir mais pregação. Você liga um programa de rádio perto deles, eles saem de perto, arruma desculpa e vão embora. Eu xingo meu pai. Olha só, levantou-se contra o pai também. Eu xingo meu pai todos os dias. E ela disse, eu posso ver a alma da minha mãe fritar no inferno. Com certeza a mãe dela também não se converteu, né? Começaram, eram batistas. Como uma panqueca, alma fritando no inferno. E dou risada disso. Olha só, a cachaça lá, o cigarrão na boca, né? Bebendo a cachaça e rindo da alma da mãe dela fritando no inferno. Isso é entristecer o Espírito Santo pela última vez. Pense nisso. Porque nós entristecemos o Espírito Santo de vez em quando, irmãos. Nós fazemos coisas, falamos coisas, você percebe que o Espírito Santo ficou triste. Mas logo você reconhece, você pede perdão, vai orar, chora lá nos pés do Senhor. E aquilo vai servir de quê? De advertência. Você não vai falar aquilo mais. Se alguém tocar naquele assunto, você sai sem argumentar, sem explicar. Ou se é um irmão seu, que você estava com ele conversando, entristeceu, ou da família, aí você tem até o dever de dizer para ele, ó irmão, aquela conversa nossa aquele dia lá, aquela hora, entristeceu o Espírito Santo.
O irmão deve pedir perdão para Deus, porque eu já pedi. Até os pastores estavam no escritório fazendo esse concerto, agora no encontro. Vocês viram? Estavam lá falando para o outro: não, irmão, eu ignorei você, eu achei que você estava errado. E eu achei tão engraçado que os que estavam errados não pediram perdão, eram os que estavam certos que foi pedir perdão. Fiquei sem entender aquela até hoje. Mas tem motivo. Às vezes a pessoa exagera, né? Exagera em julgar uma pessoa. Então você deve esperar. Ele já tem o suficiente contra ele. Você deve esperar. Eu estou aqui com o Salmo anotado aqui, o Salmo 104, verso 15, 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Davi falando sobre isso. Por quê? Ungido, irmãos, não é só pastor, não. Não é só pastor que você tem que se cuidar para não tocar na vida dele. Ungido pode ser uma criança. Pode ser estar tocando numa pessoa é o Espírito Santo. Não significa que ela vive só orando, só chorando. É claro que o Espírito Santo ele nos conduz a uma vida espiritual. A uma vida espiritual. Mas às vezes a pessoa não demonstra. Ele demonstra, sabe de que maneira? Pelo comportamento dele. O comportamento irmão dizer assim: se aquele fulano brincar, eu vou mandar ele para o inferno. Imagina, irmão, a pessoa por causa disso ou daquilo. Sabe por quê? Porque não nasceu de novo. A pessoa que não nasce de novo, ele fica carregando a velha natureza. Velha natureza do pai, velha natureza da mãe, velha natureza do avô. Ele fica carregando essas velhas naturezas. Por isso ele fala em matar, ele de vez em quando começa a beber um vinhozinho em casa, né? Um vinhozinho faz bem para a saúde. Paulo disse para Timóteo beber um pouquinho de vinho. Irmãos, eu tenho visto tantos irmãos virarem alcoólatras. Alcoólatras de ficar deitado na rua, babando, vomitando, fazendo necessidade na roupa. Aí você vai estudar a vida daquele irmão. Ele era um administrador da igreja, um diácono da igreja, ele era uma pessoa amada e começou bebendo vinho em casa. Porque cada pessoa tem no seu organismo uma célula que desenvolve o alcoolismo. Aliás, cada pessoa não, corrigindo. Há pessoas que têm essa célula. E como você não sabe se tem ou não, o melhor que você faz é não começar. O melhor que faz é não começar. Porque quem não tem, ele não gosta.
Estava conversando isso com o Rainer lá agora essa semana. A pessoa que não tem essa facilidade de desenvolver alcoolismo, ele põe uma cerveja na boca e ele cospe fora, coisa nojenta, né? É nojento mesmo. É mais nojento do que beber Navralgina. O vinho, a pessoa que não tem disposição para desenvolver, ele toma um pouco de vinho, assim, meio copo de vinho, a cabeça dói, o estômago fica ruim, e ele não tem vontade de voltar lá mais. Não tem. Então, nós temos coisas que é herança, mas quando nascemos de novo, aquilo fica para trás. Agora já é uma nova criatura. Agora já é uma pessoa mudada, transformada. As coisas velhas passaram. Foi por isso que Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo entender o reino de Deus. Não entende? Você conversa com a pessoa que não nasceu de novo, você está falando para ele uma coisa, está entendendo outra. Eu não acabei de falar agora, acabei de falar daqueles que largam uma mulher porque prostituiu e pega outra prostituta. Ele entendeu alguma coisa? Entendeu nada. 40 anos de mensagem, mas não entendeu nada. Irmãos, vamos parar aqui, já são 10h22. Vamos fechar nossos olhos. Querido Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido nesta manhã. Se alguma coisa que falamos aqui que não foi bem discernido, o Senhor nos perdoe e ajude a cada um a entender o melhor para as suas vidas. Nós entregamos cada irmão nas tuas mãos, cada filho de Deus, aqueles que estão em problemas, ó Pai, eles possam encontrar uma solução dentro da mensagem para eles. Guarda e ajuda nossos jovens, nossas crianças, livra eles da influência do mundo. Nós te pedimos, ó Pai, como aquela moça nos deixou esse exemplo de fidelidade, que cada uma delas também tenha um exemplo de fidelidade, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te acompanhe, meu irmão. À noite nós estaremos aqui, Deus permitindo. Agradecemos também os irmãos que nos acompanharam pela internet, a irmã Divina em Piloândia, o irmão Valdivino e família em Serra do Facão, em Fazenda Nova, o irmão Esdras em Iporá, Miriam Duarte em Cachoeira, é a Miriam, né? Irmão Emi Alves em Cachoeira e o irmão Tárcio aqui no Iporá. Deus abençoe vocês. Até a noite. Volte a estar conosco. Que Deus te acompanhe.
Jesus é meu, não só por dias esse vão, mas para sempre. Eu canto de alegria que salvo meu coração. Jesus deixou alvo, pois o seu sangue purificou, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus.